Nos últimos dias tem um assunto aí que tá dominando a rede social, né, galera? É a PEC da blindagem. E hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o que é essa PEC, quem é que tá do lado dela, quem é que tá contra. E é isso aí, vem comigo. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 353 votos a favor e 134 contra. No segundo turno, foram 344 a 133. A proposta, capitaneada pelo Centrão, contou com vários partidos. O governo liberou a bancada. No primeiro turno, o PT orientou o voto contrário à proposta, mas 12 deputados votaram a favor da PEC. Já o PSB se dividiu, 9 votos a favor e 6 contra. PL e republicanos foram unânimes pela aprovação. União Brasil e MDB também votaram pesadamente a favor. Deputados favoráveis à PEC dizem que ela traz os pontos originais do texto da Constituição de 1988, que foi alterada em 2001 e previa a necessidade de aprovação parlamentar para a abertura de processos contra deputados e senadores. Só que a PEC, votada aqui na Câmara, vai além do texto de 88, que exigia a autorização do Congresso para que parlamentares fossem processados. Pelo texto, o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra deputado ou senador se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado. O texto também amplia o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso sejam julgados apenas no STF. A proposta preserva a possibilidade de a Polícia Federal investigar e indiciar parlamentares. E vocês veem que é tipo muito voto a favor. É tipo 300 e pouco contra 100 e pouco, sabe? Isso pra mim é o que me deixa mais impactado, o tanto que tem de gente errada lá dentro. Porque se eu não tenho nada a esconder, não tem por que eu votar a favor de um babado desse aqui. O que é a PEC da blindagem e por que você deveria estar muito atento ao que está acontecendo no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, dia 16, uma proposta de emenda à Constituição que visa garantir a impunidade de senadores e deputados que somente poderão ser criminalmente processados após a autorização da respectiva casa parlamentar numa votação sigilosa sem o registro nominal de quem votou. Uma vibe assim meio Bolsonaro, né, com orçamento secreto. Uma das piores partes dessa história é que nós não estamos falando de uma inovação legislativa, e sim de um literal retrocesso, porque o texto dessa PEC já esteve presente na nossa Constituição de 1988 a 2001, quando foi derrubado pelo Congresso, em resposta às críticas de que era uma norma que produzia impunidade. E a prova disso é que durante os 3 anos em que esteve vigente, mais de 250 pedidos de autorização de abertura de inquérito criminal foram enviados pelo STF e chuta quantos deles foram autorizados. Mais de 2 décadas depois, as lideranças da Câmara se articulam para trazer de volta ao ordenamento jurídico uma norma que comprovadamente produz impunidade, abrindo a possibilidade de que parlamentares que cometeram crimes hediondos e inafiançáveis, sem o aval do Congresso, nunca sejam processados. E vamos falar sobre as manobras que foram feitas para que esse texto fosse aprovado na Câmara sob a presidência desse sujeito aqui, o Hugo Mota. Guarde bem o nome dele. Durante a sessão de votação presencial, numa tentativa de garantir os 3/5 necessários à aprovação de uma PEC, ele permitiu que não somente a votação, como também o registro de presença fosse feito de modo virtual, em contrariedade ao que prevê o regimento da Casa, que determina também... Gente, mas também aqui tá demais. No sigilo e ainda pode ser feito virtual. Um intervalo de 5 sessões entre turnos para aprovação de uma PEC, igualmente desrespeitado no caso dessa, porque votada em primeiro turno, ela foi imediatamente votada no segundo turno. E como se não pudesse piorar, hoje de manhã, em acordo com lideranças do Centrão, foi recolocado no texto a aprovação secreta que havia sido derrubada na votação da noite anterior. Enquanto isso, é importante que vocês saibam que medidas que efetivamente impactam na vida da classe trabalhadora e interessam a
população brasileira estão travadas na pauta da Câmara, como, por exemplo, a tarifa social da energia elétrica, que garante a gratuidade no consumo de até 80 kW por mês para famílias de baixa renda na conta de luz e a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Caraca, velho, estão deixando de votar coisa que é pra gente, pra votar uma besteira dessa, porra. Mas também não tem condição. A gente tem que saber quem são essas pessoas que estão votando desse jeito, porque Deus me livre. Ambas essas medidas perdem espaço na agenda legislativa em detrimento de pautas de autoproteção de uma casa que deveria representar os interesses do povo e não dela própria. Isso sem nem falar que é uma PEC inconstitucional desde a sua origem, pois viola cláusulas pétreas, como, por exemplo, a tripartição dos poderes, ao condicionar ao legislativo a formação de culpa, que é uma função intrínseca do poder judiciário, e também o direito fundamental à igualdade ao transformar os parlamentares em uma casta blindada imune à persecução penal pelo simples fato de serem ocupantes de cargos eletivos. Agora presta muita atenção que eu vou te explicar o motivo pelo qual eles estão tão desesperados para aprovar essa PEC, atropelando até mesmo as regras do regimento interno da Câmara. É uma resposta à atuação do STF no sentido de aumentar a transparência dos recursos federais destinados a estados e municípios por senadores e deputados através das emendas PIX, chamadas assim pela sua facilidade em fazer uma transferência direta de recursos sem a necessidade de que seja apresentada uma justificativa, e o governo é obrigado a pagá-las porque elas são impositivas. Na véspera da votação de ontem, o ministro Flávio Dino havia determinado a suspensão dos repasses para 9 municípios onde a Controladoria Geral da União havia encontrado indícios de mau uso dos recursos. Ele enviou os casos para a Polícia Federal avaliar e abrir os devidos inquéritos. Também por determinação dele, a Polícia Federal já investiga possíveis irregularidades nas emendas parlamentares que somam mais de 700 milhões de repasses do orçamento da União. É nesse cenário que eles precisam da PEC da blindagem, mais devidamente chamada de PEC da impunidade, para limitar o risco de que os parlamentares envolvidos nesses esquemas e em tantos outros sejam devidamente processados e condenados. É de extrema importância que você saiba o nome e o partido dos deputados que votaram pela aprovação dessa PEC. Pior que a gente fica de mãos atadas, né? Não tem... Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é ir pra rua, porque... Foda, viu? Traduzindo, estão querendo pegar o nosso dinheiro e mandar aí pros, né, igual eles falaram que são repassado o dinheiro, repassar esse dinheiro de uma forma sem explicar o motivo. Aí é fácil, né? Se algum deputado cometer crime, ele vai pra cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. Viva a blindagem! Com certeza vão decidir que sim. Pode ter certeza que vão decidir uma pessoa lá do... Ainda mais de um partido que tem um quantitativo alto de votantes, né? Claro que vão botar alguém do próprio partido para ser investigado. Transformem o parlamento em um espaço onde o crime organizado vai dizer: é aí que eu quero estar, porque aqui eu estarei protegido pela lei. E é isso que está sendo feito aqui. Esses mísseis são teleguiados, são feitos para proteger figuras. É uma tentativa de golpe institucional contra a democracia. Por isso, presidente, nossa federação é terminantemente contra essa PEC. Agora é que ele falou uma verdade, porque quando a gente tem essa questão da PEC da blindagem, né? Da impunidade, já abre portas para pessoas do crime entrarem, né? E elas vão fazer os crimes delas, né? Meio que despreocupadas. Ainda mais que tenha quantitativo de dinheiro muito alto, a gente sabe que campanha política se ganha com dinheiro, né? Então... Como aqui eu não passo pano para ninguém, eu vou mostrar o rostinho dos 12 deputados do PT pelo Brasil que votaram a favor da PEC da blindagem. Esses 12 deputados do PT se juntaram com a direita e contra o povo brasileiro. Primeiro, Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais. Odair Cunha, também do PT de Minas Gerais. Merlon Solano, PT do Piauí. Leonardo Monteiro, PT de Minas Gerais. Kiko Seleguin, PT de São Paulo. Gilmar Tato, PT de São Paulo. Florentino Neto, PT do Piauí. Flávio Nogueira, PT do Piauí. Doutor Francisco, PT também do Piauí. Alfredinho, PT de São Paulo. Ayrton Faleiro, PT do Pará. E a única mulher do grupo, Dilvanda Faro, do PT do Pará.
lamentável ver deputados do PT, da base do governo, do partido do presidente, vendo todo o sacrifício que o Lula está tendo em salvar a nossa democracia e o nosso país, se alinhar à direita e contra o povo brasileiro dessa forma. O pessoal da direita tá ovacionando, por incrível que pareça, estão ovacionando esses que votaram sim. E o pessoal da esquerda, do PT, eles estão acabando com esse povo que votou a favor. Aí daí tu tira a questão da alienação, né? Tanto que o povo do lado da direita, eles são meio alienados. Eu não tô colocando de uma forma geral, mas eu digo assim, que um quantitativo alto do pessoal da direita estão colocando como uma coisa favorável. Tipo, parabéns, que bom que votou. Uma loucura, enfim. Olha, eu fico envergonhado. A palavra é envergonhado. Porque ontem eu fiquei estarrecido e horrorizado. Tanta coisa importante para o Brasil pautar, para o Brasil caminhar, e os deputados federais, na sua maioria, votam a PEC da blindagem, mas não é PEC da blindagem, não. Isso é PEC da impunidade, isso é PEC do estímulo à criminalidade, porque você transformar hoje o que é um voto público, ora, o meu eleitor tem o direito de saber em quem que eu votei, se eu votei para manutenção de uma prisão em flagrante de um deputado, por exemplo, que praticou estupro. E falou tudo. O povo tem direito, a gente colocou vocês aí, a gente quer saber o que vocês estão fazendo. Mas, rapaz, bora saber a opinião de Lula? Ele deu uma entrevista aqui, eu vou colocar para vocês. Presidente, a Câmara aprovou ontem aquela que tem sido considerada a maior blindagem contra investigação para políticos aqui no Brasil desde 2001. Queria saber a sua opinião sobre esse projeto, sobre o projeto da blindagem. Eu vou dizer, se eu fosse deputado, eu seria contra. E votaria contra. Eu acho que a maior blindagem que as pessoas precisam é a pessoa ter um comportamento, sabe, sem cometer nenhum ilícito na vida. Agora, eu acho desagradável, sabe, as pessoas fazerem uma blindagem, inclusive colocando o presidente de partidos, ou seja, ficou uma coisa muito esquisita para a sociedade brasileira compreender o que é isso. O seu partido, 18% da bancada do seu partido votou a favor. O senhor pretende orientar de forma diferente? Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sou presidente do meu partido, eu sou Caraca, que ele pegou, viu? Sou presidente de partido não, hein? presidente da República. Eu estou dizendo para você que se eu fosse, sabe, deputado, eu votaria contra. Se eu fosse presidente do meu partido, eu orientaria para votar contra. Aliás, eu votaria para fechar questão e votar contra. Democracia em primeiro lugar. Pelo menos isso a gente tem certeza. A gente quer ver o que está acontecendo. A gente quer ver, por mais que a gente não acompanhe 100%, mas eu quero ter a certeza que se eu quiser ver uma votação, eu vou lá e vou ver tudo certinho. Quem votou contra, quem votou a favor. O que me indigna também é que tem PECs que estão para serem votadas há um tempo e não vota. Agora essa aqui teve 2 turnos, um atrás do outro de uma vez, conseguiram já aprovar tudo certo. Mas a de 6x1, escala 6x1, questão da conta de energia, da questão do imposto de renda, isso não é importante. Agora quando é para eles em si, eles fazem das tripas coração. Pois é, gente, deixa aqui o seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar mais vídeos de react aqui comigo. Tchau, tchau.